participação da União nas ações de segurança pública. Elaborada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski... Não, pera, já vamos parar, fazer um parêntese aqui. O Ricardo Lewandowski é aquele ministro que justificou a fuga do presídio de Mossoró em razão do carnaval. Tá? Esse ministro que justificou a fuga, o pedreiro esqueceu a chave porque era a terça de carnaval em Mossoró. Então, este ministro ele elaborou um pacote de segurança. A PEC da segurança faz mudanças na Constituição para dar ao governo federal um maior poder de coordenação sobre políticas de segurança. Então, percebam, a gente já deu para o governo federal a chave dos cofres dos municípios e dos estados, entregando ao governo federal a concentração do ISS, do ICMS nessa reforma tributária, e agora o Lewandowski ele quer entregar também a autonomia das polícias ao governo federal. Entre as principais medidas estão integrar as polícias, reforçar o sistema único de segurança e estabelecer políticas unificadas, padronizando protocolos, informações e dados estatísticos. Além disso, o governo quer criar uma nova polícia com mais poderes de policiamento ostensivo, um formato semelhante à Polícia Militar dos estados, a partir da Polícia Rodoviária Federal. O balanço dos governadores é que a proposta não abrange os problemas encontrados pelos estados. Tarcísio de Freitas, por exemplo, governador de São Paulo, disse que a PEC não resolve a criminalidade. Aspas para o Tarcísio. A PEC não resolve, acho que isso ficou claro para todo mundo. Não traz medidas relevantes. Há dispositivos que representam risco de perda de autonomia dos entes e que topar. Bom, me desculpem, mas já toparam a tributária, que é o dinheiro. A força também é uma questão de tempo. Ao apresentar a proposta, Lewandowski defendeu o texto dizendo que o 8 de janeiro não teria acontecido se houvesse uma polícia ostensiva federal, novo nome proposto para a Polícia Rodoviária Federal. Tem a sonora do Lewandowski, mas eu acho que ninguém quer ouvir o Lewandowski falando, então fica dito aí o que ele falou. Professor Marcelo Suano, é aí a caminhada, né? Nossa caminhada para a ditadura. É bem claro isso. Isso é uma caminhada para a ditadura. Eu diria que é a consolidação da ditadura, tendo aquilo que é de mais importante, que é o controle das forças de repressão. O processo é que cada vez, além de ficar explícito, ele fica mais confuso. Porque eles querem fazer duas coisas. Primeiro, eles querem hipertrofiar as funções daquelas forças que são federais, passar por cima do Pacto Federativo. Acabou o Pacto Federativo. Não tem mais autonomia. E detalhe, a orientação da ONU, e veja que a gente está tentando entender que a ONU está querendo alguma coisa que seja positiva para o mundo. É exatamente da municipalização das polícias. Por qual razão? Porque são as polícias municipais que sabem quais são os verdadeiros conteúdos dos crimes e das ações da sociedade que está ali naquele ambiente. Porque o policial municipal, aquele que cuida do seu distrito, cuida da cercania, da sua comunidade, é que conhece a realidade do que está vivendo. Para ver como ele está indo totalmente contrário, inclusive às determinações que a ONU chegou em um determinado momento da história e disse, puxa, é melhor ter a municipalização. Mas quando a gente vê isso, o que mais me assusta de tudo, eles estão querendo criar uma espécie de milícia, porque eles têm a ideia de criar, não é nem mais uma guarda nacional, eles querem criar uma milícia nacional, que isso certamente será uma milícia do partido, não será do Estado. 2, eles querem dar à Polícia Rodoviária Federal uma função ostensiva para se sobrepor às polícias estaduais. Ou elas serão reduzidas, ou elas cumprirão ordens. Mas o que mais me assusta é que nesse processo, e agora eu encerro, eles estão repetindo exatamente o que aconteceu na Alemanha na década dos 30, quando assumiu aquele austríaco, tomou conta do Estado. O que ele fazia com as forças repressoras. Para quem não sabe, esse austríaco se chamava Adolf Hitler. Porque a gente não pode nem falar o nome dele, mas aí se justifica, né? Tá no livro de história. Mas veja, o que ele fazia? Ele criava ou adotava forças repressoras e dava funções semelhantes. Para quê?
para que houvesse uma concorrência entre as lideranças dessas forças repressoras, e eles ficavam brigando entre eles, e no final o que eles diziam? Qual é a melhor decisão que eu tomo? E perguntavam para o Führer, que era o chefe supremo. Assim, ele sempre tinha a última voz e criava uma sensação de organização que não tinha nenhuma. Era uma esculhambação com uma guerra entre os principais caciques dessas forças repressoras. Não à toa, eles competiam como o quê? Quem conseguia fazer mais repressão. Talvez seja esse o nosso destino. A gente vai ficar pior do que na Venezuela. Nós vamos ter 2 polícias federais, né, doutora Ana Paula? Sim, nós vamos ter 2 polícias federais e essa expressão maior poder, não é maior poder de coordenação, é maior poder mesmo, né? O governo federal caminhando no sentido de concentração de poder em suas mãos, agora o poder armado, depois de ter desarmado a população. E aí, você falou, nós estamos caminhando de uma ditadura envergonhada, enrustida. Para a ditadura propriamente dita, quando o governo federal vai ter... É a democracia giletão. Nós estamos na democracia giletão hoje em dia. Toda a concentração de poder econômica, armada em suas mãos. E o cidadão, o indivíduo, ele fica muito vulnerável diante de um Estado assim tão poderoso num país, principalmente das dimensões do Brasil. E só queria mencionar aqui a postura do governador Ronaldo Caiado também nessa reunião, que falou bastante sobre isso, foi muito assertivo no sentido de dizer que não vai colocar câmeras em seus policiais e que isso é uma invasão da prerrogativa e da competência dos estados e um desrespeito aos governadores que foram eleitos pelo povo e que eles é que têm que comandar aí essa questão da segurança pública dentro dos estados. E aí, Geisiane, se o Congresso não votar, o STF vai decidir alguma coisa, não vai? Olha, a gente tem uma série de problemas. Como a gente... Mentira! Que novidade eu tô contando. Uau! Mas por essa eu não esperava nessa sexta. Esse ponto, Pavinato, ele é muito sério, porque a gente está falando aqui de 2 coisas que vão mudar definitivamente o rumo da ditadura judicial que a gente já vive aqui nesse país. A gente já tem um judiciário que solta criminosos. Um exemplo é o que o Gilmar Mendes, por exemplo, faz ali quando ele passa algumas peças que têm envolvimento direto com o tráfico. Então, assim, tem prova, tem materialidade, tem envolvimento direto. Aliás, sabe o que vai ter hoje em São Paulo? O quê? Acho que o mutirão para soltar os maconheiros aqui em São Paulo. Vai ter um mutirão lá no TJ para começar a liberar os maconheiros descriminalizados. Das 40 gramas, né? Exatamente. Pois é, então a gente já tem pequenas ações que o judiciário está passando em relação ao crime que acontece no nosso país, que isso sim é que fortalece. Me chama bastante atenção essa frase do Lewandowski, né? Ele fala que se já tivesse implantado esse projeto, o 8 de janeiro, olha o absurdo desse pensamento, o 8 de janeiro não teria acontecido. Acabou o tráfico no país, acabou o estupro, acabou o latrocínio que acontece por causa de uma porcaria de um celular, o cara chega e mete uma bala na tua cabeça, num pai de família. Acabaram todos esses problemas no país, e para o ministro da Justiça, que já se referiu a nós como cidadão comum, aí, ó, essa galera aí, essa ralé aí é o cidadão comum, tem mesmo que não andar armado porque ele não tem a capacidade, enfim, cognitiva de passar por esse processo. Mas me chama bastante atenção ele fazer essa ligação de novo com o 8 de janeiro, como o Flávio Dino já fez essa ligação quando teve um ataque nas escolas. Ele falou que tinha uma relação com o discurso de ódio da internet, e esse discurso de ódio vinha do 8 de janeiro. Então, assim, eles estão construindo todo o cenário para criar na população que não tem acesso ao debate político de que os demônios já existem na sociedade brasileira e que esses demônios não são os traficantes, os estupradores, os bandidos. Esses demônios são aquelas pessoas que discordam no poder judiciário nesse país. Então a gente já tem esse problema muito bem implantado. E aí quando você pega para ver os pontos da PEC, eles querem alterar as competências da PRF e da PF, assim, coisas absurdas. Ele quer ampliar o território de atuação da PRF, principalmente. Vale ressaltar que a PRF agora colocou um formulário para que o agente responda se ele se sente de direita, de esquerda, de centro. Qual é o motivo? Por que eu quero construir uma PRF com agentes que têm uma determinada ideologia política? É uma pergunta que eu gostaria que o Lewandowski me respondesse. Vai responder, sim. Só
Só para finalizar, Espera deitada. uma coisa que é interessante, a União teria competência para definir as diretrizes gerais de toda a segurança pública do país. Então, assim, isso é completamente absurdo e descabido. Cria aquele problema que eu já cansei de falar aqui. O Tarcísio ele tem que ter mais sangue na veia para bater de frente com isso. Se o governador não é da mesma ideologia política do cara que define as diretrizes gerais da União, como é que a gente resolve esse problema? Mas você vale lembrar, para o político brasileiro, mais importante do que segurança é dinheiro. Se o dinheiro já deixaram fazer o que fizeram na reforma tributária, aí eu pergunto, Luiz Arthur Nogueira, porque os estados brasileiros, eles sempre vivem na pendura. Sempre tem uma dívida com o governo federal, aqui e acolá. E se o governo federal fizer assim, olha, o estado que aceitar, né, não precisa gastar com polícia. Agora, se você quer manter a autonomia se você não quer os nossos serviços federalizados, né? Nós não vamos poder mais dar colher de chá para sua dívida. Será que isso dá para fazer? Dá tudo, né? Ô, Pavinato,